Acabou agora Fortaleza e Juventude. O primeiro tempo já mostrou um domínio muito grande do Fortaleza, mas foi no segundo tempo que o Fortaleza conseguiu realmente desencantar. Já estava dominando a partida, já estava ganhando a partida inclusive, mas nos últimos 15 minutos de jogo o time engrenou de uma forma, começou a meter um gol atrás do outro e o placar é esse aí que você pode acompanhar. Não é o que falar. Torcedores do Fortaleza, comentem aí embaixo. Vocês acham que o time voltou? Bom, o Grêmio parece que tem alguma coisa contra mim, né? Porque quando eu já tinha todo o texto pronto para poder falar, que seria o quê? O Grêmio não aproveitou as oportunidades, dominou o jogo inteiro, mas não fez gol, vai lá e faz o gol. Mas em seguida, meu amigo, é aquele ditado, né? Para não contrariar aquela máxima do quem não faz leva, né? Mesmo o Grêmio fazendo um gol, por ele ter perdido uma dezena de gols fáceis no primeiro tempo, adivinha, acabou levando um empate na sequência. Agora vamos pro próximo jogo, que foi Mirassol e Corinthians, hein, meus amigos? O que falar de Mirassol e Corinthians, cara? Tava um jogo equilibrado, mas quando parecia que a coisa ia pender pro lado do Corinthians, né? Ele tomou uma virada que, meus amigos, Mirassol, é difícil de analisar o Mirassol, porque em uma partida ele vai super bem, em outra ele vai super mal, mas inevitavelmente ele mereceu ganhar, cara, ele mereceu ganhar. Agora vamos ao terceiro dos 3 jogos em simultâneo, né? Eu já falei que eu acho essa ideia horrível, a gente não consegue prestar atenção direito em 3 jogos, mas vamos lá. Vitória, cara, os baianos estão comemorando hoje, mas não deviam, porque o time tá com uma dificuldade muito séria em bola aérea. O gol que eles tomam do Vasco ali, mano, é complicado. E aí, né, o Vasco abre 1-0, o Vitória perde seu melhor jogador expulso. Aí o que as pessoas automaticamente já consideram, né? O Vasco agora é só administrar esse resultado. Mas aí o Vasco, meu amigo, mostrou que não é só a Vitória que tá com problema não, cara. Como é que o Vasco, com um jogador a mais, não conseguiu, cara, segurar nem sequer um empate, sendo que tava vencendo de 1-0? Complicado. Vale lembrar que não foi a primeira vez, hein? Vitória perdeu pro Ceará com um gol assim. Vamos lá, fechando com o último jogo do dia, o Flamengo e Bahia, cara. Realmente foi uma pena pro Bahia, porque o primeiro gol do Flamengo sai muito rápido, mas depois que a bola volta a rolar, a gente percebe que o Rogério Ceni fez o dever de casa, cara. Porque o Bahia tava marcando o Flamengo com uma linha de 4, uma linha de 5 e deixando só um lá na frente. Aí você me pergunta, tá, mas o que isso muda, cara? Basicamente, se tratando do Flamengo, isso muda tudo, cara. Isso muda tudo, porque isso basicamente neutraliza toda a forma de jogar do Flamengo. Toda a forma de jogar do Flamengo. E outra coisa, cara, a linha dele não tava atacando o goleiro, que é uma coisa esperta de se fazer contra o Flamengo, você não atacar, porque o Flamengo ele se utiliza muito desse artifício para poder quebrar linhas adversárias, e o Bahia não tava caindo nessa, cara. O Bahia tava muito esperto taticamente. Tanto que o resultado seguiu durante o restante do jogo, né? Não é fácil você enfrentar o Flamengo e tomar apenas um gol, cara. Isso não é nada fácil. Bem, galera, acabou agora o Sport Cruzeiro. Cara, o Sport não é de hoje, tem se mostrado o pior time da competição. Tem alguns momentos que tem algum brilhantismo, uma jogada bonita, mas não é o suficiente para poder ganhar um jogo.
E hoje foram atropelados pelo Cruzeiro, né, cara? Que tá vindo muito embalado do resultado contra o Flamengo. Então vai ser difícil para essa raposa aí. Acabou agora o jogo de Palmeiras e São Paulo e... Cara, um jogo que eu achei que ia pro empate, porque o Palmeiras estava jogando sim melhor o jogo inteiro. O Ferreirinha nem apareceu, nem teve oportunidade. Mas o São Paulo estava se defendendo muito bem, então eu realmente acreditei que ia ficar no empate. Até o lance do gol foi uma defesaça do goleiro do São Paulo. Depois o Vitor Roque pega ali o rebote. E teve até um inscrito que fez um desafio de eu acertar os 10 jogos na rodada, fazer um bet. Só que ainda bem que eu não aceitei, porque eu ia ter me ferrado. Porque eu ia ter apostado em vitória ou empate do São Paulo e vitória ou empate do Fluminense, que é o próximo jogo que a gente vai falar. Bem, cara, e o que falar, né, de Fluminense e Atlético Mineiro? O Fluminense começou jogando melhor, até fez o primeiro gol. Eu acreditava que o time ia ganhar a partida, só que aí chega o segundo tempo e meus amigos, que jogão, cara, que jogão. Eu me arrependo muito não ter escolhido esse para assistir na televisão, porque vocês sabem que quando tem vários jogos na rodada, a gente acaba tendo que assistir um na tela principal, outro pelo telefone, outro por outra tela que você tenha, né? No meu caso, eu só tenho a TV e o restante eu assisto nos smartphones, então fica bem complicado para mim. E esse jogo eu infelizmente assisti pelo smartphone. Se eu soubesse que o segundo tempo ia ser tão recheado desse jeito, eu tinha invertido essa escolha. Aí foi lá, o Atlético virou o jogo, cara, empatou, depois virou o jogo, depois o Fluminense reagiu, depois o Atlético fez o gol da vitória lá, depois foi contestado o gol e depois validado. E, cara, pra quem gosta de futebol, de fato, foi um segundo tempo de arrasar, cara, de arrasar. E agora, né, pra fechar o dia, tem o último jogo aí o jogo do Botafogo. E amanhã fecha a rodada, né, então vou indo nessa, por enquanto. Acabou agora o jogo Botafogo Internacional. A gente viu... Meu Deus, que goleada, cara, que goleada. O Botafogo jogou demais, cara, jogou demais de verdade. Chamar a atenção pro Internacional, pô, já tinha... Lá no começo do campeonato, quando eles tinham empatado com o Palmeiras, eu já tinha falado que eles não eram tudo isso. E hoje se confirmou, ou será que não? Porque tem um fator aí que eu queria comentar com vocês, que esse Campeonato Brasileiro está tão equilibrado e tão disputado que tem um fator que vai ser decisivo, que é qual time vai poupar mais jogadores para torneios internacionais como Libertadores, Sul-Americana, outros campeonatos nacionais como Copa do Brasil, porque o time que poupar mais jogadores vai acabar tendo uma desvantagem muito grande, cara. A gente viu hoje o que o Botafogo fez para cima do Internacional. Entendeu? Simplesmente o Botafogo ele foi com toda a força que ele tinha à disposição. Os únicos jogadores que foram, entre aspas, né, poupados, os que não podiam jogar. Então não dá para considerar isso como poupar, e sim que eles não estavam disponíveis para ser selecionados. Enquanto que do lado do Internacional você viu que vários jogadores que poderiam ter jogado não foram nem relacionados. Isso fez uma diferença enorme, cara. Parecia um time de Série A enfrentando um time de Série B. Meu Deus do céu, cara, que atropelo. Vamos lá, o jogo que fecha a rodada, Santos e Ceará, acabou agora 0-0. Cara, foi um jogo sofrível de ver, eu acho que foi disparado o pior jogo da rodada. Tava bem equilibrado quase o tempo todo. Só que aí chegou certo momento no segundo tempo, o Ceará dominou todas as jogadas ofensivas. O time do Ceará com empate chega à sexta posição na tabela.
O Santos segue naquela marasma de uma vitória apenas no campeonato. E vai ser bem complicado daqui pra frente. Eu acho que o Santos até fez um jogo interessante, os seus jogadores do meio para frente. Muitos jogadores mostraram bastante habilidade, talento, mas a coisa não tá fluindo no campo, então aí complica, né, meu amigo? E é assim que fechamos a rodada. Você acompanha aqui, ó. Esse canto aqui eu vou botar na edição a tabela do campeonato. Forte abraço e até a próxima rodada.